Estamos de volta com Hora do Jovem, aqui pela TV Imaculada Conceição. Já quero deixar o alerta para o pessoal de casa, né, Felipe? Dia 14 de agosto vai se fechar aqui o sinal analógico, né, se encerrar aqui na nossa cidade de Campo Grande. Você fica o alerta aí para você correr atrás já do seu conversor digital, para você nos assistir aqui na TV Imaculada, né? Isso mesmo, Paloma. Não só o pessoal de Campo Grande, mas o pessoal de Terenos também, em toda a região que tem o sinal da TV Imaculada Conceição, o sinal regional aqui de Campo Grande. O nosso canal digital é o 15.1 para que você possa nos assistir. Nós já temos o sinal digital há bastante tempo, né? Nós também estamos com as emissoras espalhadas por todo o Brasil fazendo essa reestruturação digital. Então já temos o canal digital 15.1. Fica o nosso convite e o alerta também dia 14 de agosto, né, no último horário, vai se encerrar o sinal analógico nessa região, né, de Campo Grande. Isso mesmo, fica também o convite para você nos curtir nas redes sociais aí, facebook.com/Hora do Jovem. A gente está postando algumas lives, algumas fotos, tentando fomentar ali a galera também nos curtir nas redes sociais, né? Estamos tendo aí um feedback muito bacana. As pessoas estão gostando das nossas lives, estão gostando dos programas, né? Muitas pessoas mandam fotos para mim, para você, que estão gostando. Sim, e espero que você bacana. esteja curtindo as nossas redes sociais, facebook.com/Hora do Jovem e lá no Twitter com a hashtag, né, Paloma? Isso mesmo, levantar a hashtag Hora do Jovem, que você está nos acompanhando aqui no Hora do Jovem. E mais uma vez, Paloma, nós queremos agradecer os nossos parceiros que nos vestem mais uma vez com essas blusas muito bonitas, a loja São José. A loja São José, pessoal, fica na rua Dom Aquino, no número 1937, no centro de Campo Grande, próximo ali da paróquia São José. E o telefone é o 3211-7001, 3211-7001. E lá no Facebook você encontra a loja São José com o endereço Loja São José CGMS. Curta, compartilhe com seus amigos e vai lá conhecer a loja São José para que você possa ajudar a empresa que nos ajuda, que nos dá essa parceria aqui com a gente, também parceria de evangelização, Paloma. É isso mesmo, e agora nós vamos dar continuidade. Lá no primeiro bloco você conferiu, né, o seu Laudir falando sobre agricultura familiar, e agora nós vamos conferir uma segunda entrevista com a Fernanda Savic, ela que é pesquisadora de saúde pública da Fiocruz, do Mato Grosso do Sul. E você confere, tá aí na tela para você. Muito bem, eu estou de volta. Eu estou aqui com a Fernanda Savic, ela que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão dos agrotóxicos. Seja bem-vindo, Fernanda, ao nosso programa. Comece falando então um pouco para o pessoal de casa o que é o agrotóxico e como ele surgiu. Então, agrotóxicos são substâncias químicas enfim, surgiram com vários propósitos, e o primeiro primeiro uso de agrotóxico no Brasil foi na guerra, né? Ele foi utilizado na guerra química e posteriormente também como dissecante na guerra do Vietnã, em outras guerras assim que utilizavam campos abertos, né, floresta, e era uma forma de facilitar a entrada dos soldados nas áreas mais fechadas de mata. E todo agrotóxico, então, ele é ruim? Pois é, falar ruim é uma expressão para uma substância química, né, é algo estranho, mas assim, o uso do agrotóxico, da forma como ele é feito, realmente, sim, a gente pode colocar que é uma substância ruim, né, ela causa danos tanto para a saúde humana quanto para a questão ambiental. Fernanda, então, o nosso país, o Brasil, ele é um dos primeiros, né, que estão ali no rankings de consumidores do agrotóxico. Por que a gente consome tanto veneno? Então, o grande problema do agrotóxico os agrotóxicos funcionam mais ou menos como os remédios, né, na saúde humana. A gente começa a criar resistência, a gente precisa trocar princípios ativos, a gente precisa aumentar as dosagens para que o remédio comece a funcionar, né, principalmente com antibióticos, né, então a gente pode a mesma condição para o ambiente. Então você começa a aplicar uma determinada dose de agrotóxico, aquele agrotóxico tem uma função, né, uma função biocida ou herbicida para plantas, ou inseticida para os insetos, fungicida, enfim. Então, esse ser que ela deveria combater começa a criar resistência, então eu tenho que aplicar mais e aplicar mais e aplicar mais. Nós somos um país tropical, então, por conta disso, né, a nossa biodiversidade é muito maior. Isso inclui a biodiversidade benéfica, que são os inimigos naturais que a gente chama, e a maléfica, que são as pragas. E aí, nessa condição, então, teoricamente, se justifica uma quantidade maior de agrotóxico.
Porém, nós sabemos que existem outras formas de produzir que não precisam desse agrotóxico, ou formas mais racionais de produção que diminuem muito a aplicação de agrotóxicos nas lavouras, né? Mas o ideal seria não utilizar, né? Seria o nosso ideal. E quais são as características, né, os componentes desse agrotóxico que a gente utiliza tanto, né, nos nossos alimentos, e se ele é muito nocivo também à nossa saúde hoje, como há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás? Então, as substâncias químicas, né, as classes de compostos químicos que compõem, né, os agrotóxicos hoje em dia, eles são diferentes dos agrotóxicos, né, de 30, 40 anos atrás, né? Então, antigamente a gente usava muito mais organofosforados e organoclorados, que são agrotóxicos mais tóxicos, tanto para os humanos quanto para o ambiente. Hoje em dia existem outros tipos de agrotóxico que são menos nocivos. Mas menos nocivos não quer dizer que não sejam nocivos. E menos nocivos dentro das pesquisas que são feitas hoje em dia. Porque, por exemplo, já se sabe que muitos agrotóxicos, inclusive o agrotóxico mais utilizado no mundo, que até um tempo atrás era considerado um agrotóxico pouco tóxico, já existem pesquisas em vários lugares do mundo dizendo que esse agrotóxico ele tem um potencial cancerígeno também. Então, depende da quantidade de pesquisa que é feita, depende do tempo que é gasto, porque as pesquisas, principalmente relacionadas à saúde humana, vinculadas, e saúde ambiental também, né, a questão da contaminação ambiental, vinculadas ao uso de agrotóxico, elas não são pesquisas que você tem resultado em um ano, né, isso vai desencadear resposta daqui 10 anos, daqui 15 anos, né, como podem ser respostas imediatas dependendo da contaminação. Mas, então, é muito difícil você ter um controle imediato, você ter uma resposta imediata. E, por outro lado, a resposta da eficácia é imediata, né? Você aplica e você tem um resultado. Então, por isso, os processos de aceleração, né, para regulamentação desses agrotóxicos é muito mais rápido do que o que a gente precisava mesmo para ter um aprofundamento, para saber, de fato, qual é o impacto dessas substâncias no nosso corpo e no nosso planeta. Gostaria que você falasse, então, desses impactos no nosso meio ambiente aqui, porque no nosso corpo a gente já acaba observando, né, que são, como você mesmo disse, né, os cânceres, né, as doenças, e no meio ambiente. Como que é esse efeito? Então, daí exemplos existem muitos, né, de questão da contaminação ambiental. Então, a gente pode pegar, por exemplo, as pesquisas que foram iniciadas no Mato Grosso, com a equipe da Universidade Federal do Mato Grosso, em que as primeiras pesquisas lá, que depois resultaram naquela pesquisa do leite materno com DDT, né, com organoclorado, essas pesquisas iniciaram com, por exemplo, a contaminação dos anfíbios, né? Muitos sapos com alterações genéticas, desbalanço do sexo dos sapos encontrados. Então, isso foi decorrente à quantidade de agrotóxico que tinha no ambiente. E, assim como essa, várias outras, né? Por exemplo, perda de biodiversidade de peixes, né, a ictiofauna, que a gente chama. Então, muitos rios poluídos, né, contaminados com agrotóxico, em que a gente tem a contaminação direta. Existe um estudo muito conhecido de uma substância que é muito estável no ambiente, que foi encontrada nos ursos polares. Esses ursos polares estavam morrendo, e aí quando fizeram os estudos para saber qual era o motivo da morte desses ursos polares, é porque eles se alimentavam de salmões, que são, né, peixes gordurosos. Então eles são muitos agrotóxicos eles se ligam, né, às células gordurosas, e eles contaminaram os ursos polares. Hoje mesmo eu recebi uma reportagem, era sobre um artigo que foi um estudo que está sendo feito na Colômbia de condores, né, que são aves que estão em perigo de extinção, né? Existem na Colômbia apenas 150 espécimes, né, de condores, e foram encontrados mortos porque se intoxicaram comendo carne de um bovino que tinha morrido e que estava cheio de carbofuran, que é um tipo de agrotóxico também.
Então, assim, questões ambientais, é muito frequente a gente ter resultados referentes à questão do agrotóxico no ambiente, né? Então, a perda da biodiversidade é a primeira, né? Seja do solo, e que daí é mais difícil, porque normalmente no solo o que a gente tem são muito micro-organismos, ou organismos muito pequenos, que a gente não sente falta, né? A gente dá falta quando, por exemplo, tem um condor, que é uma árvore de 3 metros de envergadura, né? E para esses trabalhadores rurais, quais são os malefícios? Então, eles são os mais impactados, mas não são os únicos impactados, né? Eu acho que é isso que é o mais importante hoje em dia de a gente conversar, né? Porque quando a gente fala em intoxicação por agrotóxico, né, problema de saúde do trabalhador, eles são os primeiros os primeiros que a gente lembra na questão do agrotóxico. Então, aí os problemas são inúmeros, né? Hoje em dia existem regiões no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, que a gente sabe né, os problemas mais frequentes com os trabalhadores: infertilidade, perda de libido, muitos tipos de câncer, de cânceres, que mais? Problemas daí, né, depois, né, no caso da reprodução, né, de uma formação fetal, abortos. Bom, enfim, os problemas são inúmeros, né? E daí, fora as intoxicações agudas, né? Que daí é questão de vômito, ânsia de vômito, muita dor de cabeça, problemas de pele, que são os mais diretos, né? Os mais frequentes de quem está diretamente ligado a isso, né? Sempre. E aí tem esses que vêm a longo prazo, né? Que são os problemas que a gente vai descobrir mais para frente. E existem pesquisas que comprovam esse agrotóxico ser tão tóxico ao consumidor, né? A pessoa que está indo lá no supermercado comprando esse produto. Existem pesquisas que comprovam isso já, Fernanda? Algumas pesquisas estão chegando a essas conclusões, né? A gente, como eu te falei, isso são pesquisas que a gente não vai conseguir identificar, né, muito rápido. A gente tem um grande problema com o agrotóxico, que é o nexo causal. Então, por exemplo, a questão dos cânceres, né? A pessoa, a gente não sabe, mas a pessoa por muito tempo consumiu, por exemplo, morango né, contaminado. E aí, daqui 30 anos ou daqui 20 anos, ela né, vai surgir um câncer que poderia estar, que foi decorrente dessa alimentação que ela teve. Só que para a gente chegar nessa ligação desse câncer com a alimentação que ela teve durante muito tempo, é muito complicado. Então, mas já existem alguns estudos em nível mundial que estão sendo organizados e que estão concluindo situações nessa questão, principalmente da segurança alimentar. E quais são os avanços ainda que precisamos fazer para alcançar, né, essa melhor comprovação desses agrotóxicos aí? Então, esse é um problema sério, porque principalmente nós, né, que estamos aí vinculados ao Ministério, aos órgãos de saúde né, e quem está vinculado aos órgãos de meio ambiente, a gente disputa, né, espaço de pesquisa, recurso principalmente, com a indústria, né, a indústria do agrotóxico, que hoje em dia é a indústria farmacêutica, né, que é uma das mais poderosas do mundo. Então, é muito, né, é uma luta desigual em questão de recursos, em questão de estrutura, em questão, né, e o Brasil, ainda mais agora, né, nesses últimos tempos, que a gente está tendo um corte orçamentário, né, principalmente para pesquisa, para ciência no Brasil, as pesquisas que mais sofrem com isso são as pesquisas que são voltadas ao benefício da população brasileira. Muitas vezes são pensados mais no consumismo, né, na venda do lucro, exatamente, muito mais do que na saúde. Existe assim um pensamento de que o uso de agrotóxico pode ter um fim, Fernanda, ou ainda é um pensamento muito distante? Bom, eu acredito nisso. Não acredito que vai ser logo, não acredito que vai ser fácil, vai ser uma guerra muito dura, né, que a gente vai estar batalhando e que vai travar cada vez mais. Mas a gente já tem, né, a agroecologia está aí, né, ela já mostra que ela tem condições tranquilas, inclusive em grande escala, de dar conta da produção, da produção agrícola do mundo, principalmente a gente está falando de alimento, né, a gente não está falando de produção de soja, né, soja não é alimento, que fique bem claro. Então, quando a gente fala de alimento, sim, a agroecologia tem condições, e até mesmo para a produção de commodities ela também dá conta. Então, existem alternativas ao uso de agrotóxico, sim, e essas alternativas são muito viáveis. O que a gente precisa é justamente de incentivo
de incentivos, né, fiscais, incentivos em campanhas, incentivos de recursos financeiros, né? Então, na medida em que isso começa a aumentar, né, essas condições, essas alternativas começam a aparecer com mais frequência. Existe a produção de produtos agrotóxicos fora do nosso país e que são permitidos aqui no Brasil? Então, isso é um outro problema. Uma das situações mais delicadas em relação ao agrotóxico é justamente essa, né? Existem um número de agrotóxicos que são proibidos em vários países do mundo e aqui no Brasil eles são permitidos. Então acaba que o Brasil acaba sendo depositário desses agrotóxicos que não são utilizados na União Europeia, que não são utilizados nos Estados Unidos, inclusive alguns que não são utilizados nem na China, aqui no Brasil eles são permitidos e é para cá que eles vêm. É aqui que somos nós que vamos sofrer as consequências do seu uso. Infelizmente, né? Muitas pessoas ainda pecam um pouquinho na falta de informação sobre esses produtos, né? Fernanda, gostaria que você deixasse, então, uma dica aí para o pessoal de casa, né? Na questão do agrotóxico, para as pessoas também poderem cultivar os seus próprios alimentos, né, de uma forma mais saudável, mais orgânica. Eu acho que esse é o ponto essencial, né? Muita gente ainda diz que os produtos orgânicos, né, os produtos agroecológicos são muito caros, mas na medida em que a demanda começa a aumentar, né, a gente começa a ter uma maior oferta. Aqui no Mato Grosso do Sul, em especial em Campo Grande, existem algumas cooperativas, algumas associações, algumas feiras que são de produtos dessa natureza, que têm valores e preços acessíveis. Então, cabe agora à população, né, a buscar essas informações, né, estar atenta a esses locais, né, e na medida de que a gente vai começar a buscar, mais oferta vai aparecer, sem dúvida, e essa é a alternativa. E também, né, se você tem a possibilidade, tem um espacinho, né, o Mato Grosso do Sul é privilegiado, né, a gente tem muita incidência de sol, a gente tem essas condições. Então, quem tiver um espacinho na sua própria casa, né, um quintalzinho, um vasinho que possa plantar e colher seu próprio alimento, é sempre muito bom. É a melhor alternativa, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação no nosso programa. Essa foi a Fernanda, ela que é pesquisadora da Fiocruz e falou um pouquinho para a gente sobre a importância, né, de não se usar o agrotóxico e também dos seus malefícios aí na nossa saúde e também no meio ambiente. Espero que você aí de casa tenha gostado desse tema, que tenha levado informação para você aí de casa. Eu fico por aqui, que você possa continuar com o nosso programa, que tem muita coisa bacana, especial para você aí de casa. E essa foi a entrevista com a Fernanda Savic. Muito obrigada, Fernanda. Ela que é pesquisadora de saúde pública e falou um pouquinho sobre o agrotóxico. É muito bacana a gente saber, né, Felipe, que muitos dos alimentos que nós consumimos, boa parte ainda é tratado com, né, esses inseticidas, esses venenos, né, para nossa saúde, que é prejudicial para a nossa saúde. E servem para matar as pragas, os insetos que prejudicam as plantações, mas que para nós seres humanos não é bom. Então sempre fica aquele alerta, né? Comprou um tomate, um pepino, né? Lava com água e sabão, não tem problema, para que você possa eliminar os agrotóxicos. E também tem as legislações que estão sendo colocadas para ou diminuir ou eliminar, colocar um mais orgânico, né, a criação desses alimentos que nós consumimos na nossa casa, né, Paloma? Sim, também a gente deixa super dica para você ir de casa, que você pode pegar um cantinho ali da sua casa e plantar, né, o seu alface, horta, né? o seu salsinha, a sua cebolinha ali e consumir. Acredito que vai ser muito mais saudável para a sua saúde. Ultimamente as pessoas estão tendo essa ideia. Antigamente nos campos, né, quando as pessoas moravam no sítio, cada um tinha sua horta. Vai lá buscar um alface, busca lá um tomate. Hoje a gente tem que ir no mercado comprar, então fica esse alerta, né, essa dica para você. Se tem um cantinho lá de terra, faz a sua hortinha para que você possa economizar dinheiro, né, nos supermercados e também pela sua saúde, comendo produtos naturais, verduras naturais. A saúde nossa é muito importante, Paloma. Nossa saúde agradece, né? Bom, e agora a gente vai conferir a terceira dica do personagem do nosso programa de hoje e tá aí na tela pra você de casa. No dia 22 de dezembro de 1988, ao sair de casa, o nosso personagem de hoje foi assassinado com tiros de escopeta, deixando esposa e 2 filhos pequenos. Em dezembro de 1990, a justiça brasileira condenou o fazendeiro Darli Alves
a 19 anos de prisão pela morte do personagem de hoje. Você conferiu a terceira dica do personagem de hoje, anote as 3 dicas para que você possa acertar do personagem da hora. E se você acertar, coloca lá no Twitter: eu acertei o Hora do Jovem, o personagem da Hora do Jovem, e levanta a hashtag no Twitter para que a gente possa saber se você está mesmo pesquisando o Hora do Jovem, os personagens que a gente coloca, né, Paloma? É isso mesmo. E você, pessoal de casa aí que nos acompanha sempre aqui na Hora do Jovem, também na nossa programação aqui da TV Imaculada. Milite Fiel, que está todo mês ali nos ajudando, contribuindo com essa obra de evangelização. Nós deixamos aqui o nosso muito obrigado para você, pela sua fidelidade, pela sua parceria. Com certeza você está ajudando não só a evangelização, mas também a conquista de muitas pessoas para a nossa obra. Eu quero deixar, além do meu muito obrigada, para você também evangelizar as pessoas aí do seu lado, da sua vizinhança, os seus amigos, os seus parentes, que ainda não conhecem a nossa obra de evangelização. Eu sempre digo e repito, se estamos aqui é graças à sua fidelidade. Então convide mais um amigo, mais um vizinho a se tornar milite ou pequeno milite também dessa obra. Os nossos telefones 33491015 ou 993470532, o nosso WhatsApp. Nós atendemos pelo horário comercial, fala com a Rose. Também você pode ligar na rádio, você pode conversar com a Ramona, que estão atendendo a você também, que faz parte dessa família consagrada. E nós temos esse trabalho de evangelização pelos meios de comunicação, pelas rádios espalhadas por várias cidades do Brasil, pela TV Imaculada aqui em Campo Grande, pelo canal 15, pelo canal 15.1, e em todo o Brasil você pode acompanhar a TV Imaculada Conceição através dos aplicativos e também do site www.miliciadaimaculada.org.br. Faça parte dessa família consagrada e ajude a gente evangelizar pela comunicação, pelos meios de comunicação. É isso mesmo, recado dado para você aí de casa. Agora vamos dar uma pausa aqui no Hora do Jovem, vamos para o intervalo, mas você não sai daí, o terceiro bloco está recheado de coisa bacana para você aí de casa. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.